Bom, pessoal, então na nossa última aula a gente falou sobre os conceitos da informação, né? O que é dado, o que é processamento, o que é informação e o que é conhecimento. Falamos também sobre o funcionamento básico do computador, quais são os componentes básicos do computador, como eles interagem entre si. E fizemos aquela pequena revisão, questionário, e chegamos então na aula de hoje, o que é hardware. Continuação da aula 1 e já vamos dar um início aos slides da aula 2 hoje também. E o que é hardware? Hardware é o conjunto de componentes de um computador. Também o dispositivo de entrada, saída, armazenamento e processamento de dados. Também podemos chamar de hardware todos os componentes da placa-mãe do computador. Ou seja, hardware é tudo aquilo que você pode tocar. Tudo que você consegue tocar no computador é um hardware. Pode ser um monitor, pode ser um teclado, pode ser o mouse, pode ser as placas internas do computador, qualquer componentezinho, um CI, um transistor, um capacitor na placa, tudo que você toca é hardware. E falando de hardware, né, a gente vai começar falando pelo hardware placa-mãe. Bom, então a placa-mãe é a espinha dorsal do computador, responsável por levar a alimentação a quase todos os componentes e fazer os dados circularem entre eles através de suas trilhas e barramentos. Todos os componentes do sistema computacional se interligam através dela: dispositivos de entrada, dispositivos de saída, memórias e processadores. Soldados na placa-mãe estão a memória ROM, o chipset e a BIOS. Então, eu chamo a placa-mãe de espinha dorsal do computador porque ela se comporta como a espinha dorsal do corpo humano. Então, é através dela que vai passar todos os comandos para todos os componentes do computador. Todo mundo precisa dela para conversar. Para o processador falar com a memória RAM, precisa passar pela placa-mãe essa comunicação. Para o processador falar com o mouse, com o teclado, precisa passar pela placa-mãe. Para o processador falar com a memória secundária, né, com HD, com SSD, precisa passar pela placa-mãe. Então, ela conecta todo mundo. E ela também vai levar alimentação a todo mundo. Para alimentar o processador, essa alimentação vai via placa-mãe. Para alimentar a memória RAM, essa alimentação também vai pela placa-mãe. E para alimentar a maioria dos componentes do computador, essa alimentação vai pela placa-mãe. A placa-mãe ela possui interfaces, que é como a gente conecta esses componentes na placa-mãe, porque a gente pode trocar esses componentes a hora que a gente quiser. Então eles precisam ser conectáveis e a gente usa as interfaces para isso. Aqui a gente vai começar falando das interfaces internas. Essas interfaces aqui são as interfaces que ficam dentro do gabinete. Então elas ficam na placa-mãe, mas dentro do gabinete. Quando você instala qualquer coisa nessas interfaces, essas coisas vão ficar dentro do gabinete. Começando pela interface PCI. A interface PCI são usadas para a placa de expansão. Sempre que você vai expandir alguma capacidade do seu computador, você vai usar uma placa PCI para isso. Tá? Então, se eu quero meu computador não consegue processar direito o vídeo, está fraco, não consegue processar 3D, os jogos que eu quero jogar, então eu quero expandir essa capacidade dele de processamento de 3D. O que eu faço? Eu compro uma placa de vídeo e instalo em uma interface PCI para poder fazer essa expansão. Já as interfaces SATA e IDE são usadas para armazenamento. Aqui a gente tem que fazer uma menção à interface M2, porque a M2 é a interface de conexão para SSD mais moderna. Tá? Ela substituiu as interfaces SATA, está substituindo na verdade. Então, interface SATA, interface IDE e interface M2 são usadas para armazenamento. Sempre que eu quero conectar um HD, um SSD, um drive de vídeo, um drive de disquete,
drive de vídeo, não, desculpa, um drive de CD, um drive de DVD, um drive de disquete, eu vou usar uma dessas três interfaces para fazer essa conexão. Então, o nosso armazenamento secundário, nossos dispositivos de armazenamento, a gente usa SATA, IDE e M2. Já a interface DDR é a conexão das memórias DDR, as nossas memórias RAM. Então, sempre que eu vou conectar uma memória RAM, eu tenho que ver se ela é compatível com a interface DDR da placa-mãe para fazer essa conexão. E os sockets são usados para conectar os processadores. Os sockets são estruturas quadradas na placa-mãe, fácil de reconhecer, onde a gente encaixa os processadores, seja ele Intel, seja ele AMD. Já as interfaces externas, que são as interfaces traseiras, é por onde a gente conecta os periféricos, que são os dispositivos, os hardwares, que ficam fora do gabinete. Temos aqui o USB e o PS2, que são usados para conectar dispositivos de entrada e saída, principalmente mouse e teclado. Dá para conectar alguns outros dispositivos, principalmente no USB, mas o PS2 é voltado primordialmente para mouse e teclado. Já o USB a gente já conhece a versatilidade do USB, né? VGA, DVI, HDMI e DisplayPort são interfaces de vídeo, onde nós vamos ligar o cabo do monitor. VGA é a mais antiga, vem lá da década de 80, início de 90, ou década de 80 foi quando ela foi fabricada, vamos dizer assim. A DVI é da década de 90, veio em substituição à VGA, trouxe aprimoramento de contraste, de densidade de cores, entre outras coisas. O HDMI todo mundo já conhece, né? O HDMI vem na televisão, então o HDMI, a vantagem dele é você conseguir passar áudio e vídeo pelo mesmo cabo, além de suportar imagens com resoluções maiores e qualidade maior que o DVI. E o DisplayPort é o mais recente. A evolução que ele apresenta em relação ao HDMI é você poder ligar mais de um monitor na mesma interface, você ter tempo de resposta melhor em altíssimas resoluções, 4K e 8K. Então você tem aqui algumas melhorias em relação ao HDMI. RJ45 e Wi-Fi são interfaces de rede para conexão de rede. RJ45, conexão cabeada, aquele cabinho azul, parte lançada, e o Wi-Fi quando tem anteninha de Wi-Fi. Já os plug P2 são usados para áudio. Então a gente tem os plug P2, dependendo da placa-mãe, se é notebook, se é PC, pode ter um plug só, que funciona como um plug de celular, ou você conectar um headset nele, né, que é aquele fone que já tem microfone e usa apenas um conector. E pode ter dois ou três também, quando o conector de microfone e o conector de fone são separados. E aqui temos uma foto de uma placa-mãe. Essa placa-mãe é uma placa-mãe bem interessante, porque ela é uma placa-mãe do padrão ITX. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é uma placa-mãe bem pequena, ela é feita para ficar em um gabinete bem pequeno, que é o gabinete padrão ITX. São aqueles gabinetes que costumam ficar, por exemplo, atrás do monitor, escondidinhos atrás do monitor, preso no monitor, de tão pequeno que eles são. Então aqui a gente pode ver o nosso socket, onde vai o processador. E essa placa, por ela ser toda minimalista, aqui as memórias RAM elas são pequenininhas. Repara no tamanho da memória RAM aqui, ó. Ela é menor. Isso aqui é um padrão de memória RAM para notebook, ok? Aqui em cima nós temos a nossa interface SATA, onde a gente conecta os nossos dispositivos de armazenamento secundário. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem um M2 que eu falei, ó. Tá? O M2 ele é um encaixezinho. O seu SSD padrão M2 ele fica preso na placa-mãe. Diferente do SATA, que usa um cabo conectado aqui, o M2 é conectado direto na placa-mãe, não utiliza cabo algum. Então ele encaixa aqui e fica deitadinho na placa-mãe, preso por esse parafuso aqui, ó.
Aqui a gente já tem as conexões do lado de fora dessa placa. Essa placa, por ser tão pequenininha e ficar em um gabinete tão pequeno, usa a fonte de notebook. É uma fonte diferenciada. Temos aqui o HDMI, aqui nós temos o VGA, aqui nós temos o USB 3.0 para cima. Como é que eu sei que é 3.0 para cima? Porque é azul. Se é azul, é 3.0 para cima. Atinge velocidades maiores. Esses USB aqui que são pretos são 2.0, tem velocidades bem menores que os azuis. E aqui a gente tem o RJ45, a interface para conexão de rede e os nossos jack de fone e microfone aqui. Agora repare nessa outra placa. Essa aqui é uma placa um pouco mais antiga, mas ela tem mais componentes, fica mais legal de a gente ver. Repare que, embora seja diferente, aqui nós temos um socket para conexão do processador. É um pouco diferente desse aqui, tá vendo? Como é que a estrutura é diferente, mas é um socket. Repare que ele é quadrado. Como eu falei, um quadradão na placa-mãe é um socket. Aqui nós temos as nossas memórias RAM. Como eu falei, esse é o formato de uma memória RAM para PC, para computador de gabinete, diferente desse aqui que usa uma memória RAM no formato de notebook. Ok? Então aqui a gente tem um formato de memória RAM para PC, é um formato mais esticado, mais comprido. E tem, tá vendo aqui esse tracinho aqui, ó, de plástico? Ó? Esses tracinhos de plástico é que impede que você ligue a memória RAM errado. Você não consegue ligar ela invertida e você não consegue ligar uma memória RAM de tecnologia diferente. Essa placa-mãe, por exemplo, é DDR3. Tá vendo aqui, ó? Então você não consegue ligar nessa placa um cartão de memória RAM DDR2 ou DDR1 ou DDR4 ou DDR5, apenas DDR3, exatamente por conta desse pino aqui. Olha só, aqui as memórias RAM, ó, tá vendo? Olha a posição do buraco onde aquele pino encaixa. Repara como é que ele vai ficar em posições diferentes dependendo da versão da memória RAM. Tá vendo? Levemente diferente. Olha da DDR4 para 5 como é que é levemente diferente. Tem aqui uma diferença de tamanho também, de comprimento, mas o próprio encaixe é um tamanho diferente. Isso é de propósito para que não se consiga ligar errado. Só consegue ligar errado quem quebra alguma coisa. Ou vai quebrar o chip de memória ou vai quebrar a placa-mãe. Mas só encaixa errado se quebrar. Entenderam? Então aqui nós temos a interface SATA. Essa placa, isso é uma placa de PC mesmo, uma placa ATX, que são gabinetes bem maiores que o ITX. Ela já tem 4 slots, 4 interfaces SATA. Então você pode ligar até 4 HDs, por exemplo, nela. Essa aqui também já apresenta os PCIs, que na outra não tinha. Então repare que os PCIs aqui, ó, nós temos o PCI antigão, esse PCI que é bem velho, tá? É um PCI da década de 90, para placas bem antigas. E temos aqui os dois PCIs mais recentes, são PCIs Express. Esse PCI Express maior é onde normalmente é ligado a placa de vídeo. Por quê? Porque aqui eu tenho uma largura de banda maior, eu consigo trafegar mais dados nessa interface PCI Express. Por isso a placa de vídeo vem aqui, porque a placa de vídeo precisa desse tráfego aumentado. Já essa menorzinha aqui, eu consigo trafegar bem menos dados, mas ainda assim ela é mais do que o suficiente para eu ligar uma placa de vídeo, para eu ligar uma placa de rede e para ligar alguns outros componentes. Ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Deixa eu ver. Ó, e aqui a gente tem uma IDEzinha, ó, tá vendo? Ela não tem M2, essa placa, ela não tem M2, mas tem uma IDE aqui. Ó. Uma das últimas placas razoavelmente recente, mas reparem, ó, é uma placa FM. FM é um soquete antigo de AMD, então ela não é tão recente assim. E por aqui nós temos as nossas conexões externas.
Então essas conexões aqui, elas vão ficar para o lado de fora, vão aparecer do lado de fora do gabinete para você conseguir conectar sem precisar abrir o gabinete para conectar o dispositivo aqui. E agora falamos de processador. O que é o processador? Processador é o cérebro do computador. Tá? Esse é o processador. O cérebro do computador, um circuito integrado com milhares de componentes eletrônicos. O que eu quero dizer com milhares de componentes eletrônicos? Quer dizer que dentro de um processador existem componentes, transistores, o tamanho deles é medido em nanômetros. O que quer dizer nanômetros? Olha só. Existem processadores, por exemplo, de 40 nanômetros. 40 nanômetros vai ser igual a 0,000000040 metros. Isso são 40 nanômetros. Então você tem um transistor desse tamanho aí. Por isso que dentro de um quadradinho de, sei lá, uns 5 centímetros por 5 ou 6 por 6, não deve passar disso, cabem milhares, milhões de componentes, porque esses componentes são extremamente pequenos. Tá? Então, professor, como é que eles conseguem fabricar esse tipo de transistor tão pequeno assim, tão microscópico assim? Eles usam um processo de fabricação chamado de litografia. Se você pesquisar depois no YouTube, você vai achar esse processo de litografia, as máquinas de litografia, para você ver como é que são feitos os processadores. É um processo muito legal, muito fantástico você imaginar que um ser humano conseguiu construir máquina desse calibre, com essa capacidade. Tá? Então, por fazer esse trabalho todo, por ter esses milhares, milhões de componentes dentro dele, trabalhando, ele acaba esquentando. Então, por isso o processador ele precisa ser resfriado. E esse resfriamento é feito através de dissipadores e ventoinhas que a gente vai ver mais para frente. Duas empresas dominam o mercado de processadores, que é a Intel e a AMD. São as nossas empresas líderes de mercado que dominam o mercado, disputam o mercado de processadores para PCs. Tá? Tanto PC de mesa, né, computador com gabinete, quanto notebooks. Correndo por fora ali, no mercado, aqui voltado para o mercado de mobile, a gente tem a Qualcomm. A Qualcomm ela é líder no mercado mobile para celulares e tablets e já está chegando nos notebooks. Já tem grandes empresas, Intel, Lenovo, a Asus, a HP, Dell, que estão fazendo, eu falei Intel, nada a ver, eu queria falar Dell, que estão fazendo notebooks com processadores Qualcomm. Tá? Já está acontecendo. Falando dos processadores, a gente vai falar de 3 características que são importantes nos processadores: as classes, as gerações e o clock. Mas antes de falar disso aqui, eu preciso dizer para vocês que quando a gente fala de processador, as fabricantes, tanto a Intel quanto a AMD, elas têm linhas de produto. Então elas têm a linha de primeira e tem uma linha secundária. A linha Intel Core é a linha de primeira da Intel. E a linha da AMD Ryzen R é a linha de primeira da AMD. A Intel, durante muito tempo, teve o Celeron como a linha secundária, enquanto a AMD tem os AMD Série A. O AMD Série A é a linha secundária da AMD. Tanto o Celeron da Intel quanto o Série A da AMD são processadores interessantes, processadores legais, dependendo do que você quer fazer com o computador. Mas sempre que a gente pode investir um pouquinho mais de dinheiro, é interessante comprar um processador de primeira, seja da linha da Intel, seja da linha da AMD. Comprando um processador de primeira, mesmo se for um processador mais antigo, normalmente compensa, vale mais a pena.
Então, agora que a gente entendeu isso, a gente vai falar apenas da linha de primeira. A primeira linha da Intel, que são os Core i, e a primeira linha da AMD, que são os Ryzen R. Tá? Falando disso, então a gente vai para as classes. Tanto Intel quanto AMD tem 4 classes, vai de i3 a i9 e de R3 a R9, 4 classes cada um. Então, a classe mais baixa de cada um vai ter menos recurso, tá? Porque as classes definem o refinamento e disponibilidade de recurso. Então, vai ter menos recurso, enquanto as série 9 vão possuir mais recursos. Automaticamente, se tem mais recurso, as classes mais altas são mais caras e as classes mais baixas são mais baratas. Ok? Aí falando de geração, as gerações definem a arquitetura de construção e a inovação tecnológica. Então aqui geração é como geração de pessoas mesmo, é referente à idade, quando foram fabricados. A Intel já está na 14ª geração, as primeiras gerações da Intel tem muitos anos atrás, não são 14 anos, não é uma geração por ano, tem geração que demora mais de um ano para ser lançada, então são mais de 14 anos da primeira geração da Intel, e a AMD não está nem na 7ª mais. A AMD já está na nona geração, certo? A AMD já foi para a 9ª geração, não é mais 7ª, ok? Então, a distância para as primeiras gerações é bem grande. E por que ainda vendem esses processadores de gerações mais antigas? Porque o custo-benefício ainda é muito bom. Até para as empresas, até para a Intel, até para a AMD, ainda é bom fabricar, ainda vale a pena fabricar processadores de séries mais antigas. Ainda tem muito distribuidor que tem estoque dessas séries mais antigas, com gerações mais antigas. E quando você vai comprar um processador, você vai equilibrar isso de acordo com o dinheiro que você tem para comprar. Se vale mais a pena para você comprar um i3 de uma geração mais nova, talvez uma 10ª geração, 11ª geração, ou comprar um i5 de uma 5ª geração, por exemplo. Deu para entender? Que o preço pode estar compatível. Tá? Talvez um pouquinho mais caro um pouquinho mais barato o outro. Então, de acordo com o que você quer fazer com esse computador, você vai apostar. Eu montei um computador recentemente, um computador de entrada, tá? Só para acessar a internet, editar uns textos, mandar imprimir, coisa bem básica. Eu montei com um i5 de 3ª geração. O computador completo saiu por R$ 1.500, R$ 1.600. Entendeu? E um computador muito bom, o computador voa, bem rápido, ágil, muito bom o computador. E é de 3ª geração, a gente já está na 14ª. Deu para entender? Ah, mas pô, professor, eu quero jogar jogos mais modernos. Ah, eu já te aconselho a não investir em gerações antigas. Porque tem vários jogos modernos que exigem tecnologia que as gerações antigas não têm. Entendeu? Então aí já é melhor se for investir no Intel, já investir no Intel de 7ª geração, 8ª geração para frente. Se for investir no AMD, já investir no AMD aí de 4ª geração, entendeu? De preferência, se puder um de 5ª geração, melhor ainda. Ok? Definidos o conceito de classe, o conceito de geração, vamos falar de clock. O que é o clock? O clock define a velocidade de processamento medida em GHz. O que são hertz? Vamos primeiro voltar lá na física básica do ensino médio. O que são hertz? 1 hertz é igual a uma onda ou ciclo por segundo. Então é uma frequência de ondas. Então se eu tenho uma onda por segundo, eu tenho 1 hertz. Quando a gente fala de gigahertz, a gente está falando de bilhões de ondas por segundo. Então, se eu tenho esses bilhões de ondas por segundo, imagine essas ondas como sendo um marcador de tempo.
tá? Uma batida que marca o tempo para uma música, por exemplo. Então, quanto mais rápido o tempo da música, mais te dá vontade de falar mais rápido, não é de cantar mais rápido. Quer ver um exemplo? Quando você bota uma música para tocar e você acelera ela, bota lá no X1,5, X2, X3, X4, acelerar essa música, você vê que a pessoa começa a falar mais rápido e a batida lá da bateria começa a ficar mais rápido. Então, como a marcação da bateria acelerou, a voz também acelerou, a quantidade de palavras que são ditas em um espaço de tempo, tipo em 10 segundos, aumenta. Você bota no relógio 10 segundos, se você acelerou a música para passar em 4x, você vai ver que vai falar muito mais palavras em 10 segundos do que se você botar a música no tempo normal. Deu para entender? Então, quanto mais hertz eu tenho, eu aumento a minha capacidade de falar por segundo. Ou seja, eu aumento a minha capacidade de processar dados por segundo. Então, a grosso modo, quanto mais gigahertz o processador tiver, mais rápido ele consegue ser. Ok? E aqui a gente tem a apresentação da Intel, quando ela lançou a 14ª geração. Né? Então, isso aqui foi um banner que ela fez, apresentando os processadores e o modelo de cooler que ela manda no box. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de um cooler box. É um cooler que não refrigera esses processadores no máximo desempenho deles, mas para quem usa o processador no regime normal, ele serve. Agora, quem quer jogar um jogo no máximo, já não dá para usar esse cara, tem que comprar um outro cooler, um cooler com maior capacidade de refrigeração. E aqui a gente tem o banner da AMD Ryzen. Tá? Esse aqui foi o banner quando lançou a 7ª geração, como eu falei, já estamos na 9ª geração. Então esse aqui já é mais legal, porque ele apresenta algumas características. Tá? A gente tem aqui as características do i9, do R9, com 12 cores de 4 threads, com a velocidade máxima de 5.4 GHz, 5 bilhões de ondas por segundo, é muito rápido. Enquanto aqui é um Ryzen 5, que é o intermediário, né, tem 6 core, 12 threads, e tem uma velocidade um pouquinho menor de 5 GHz. E aqui falando da refrigeração. Então essa refrigeração do processador pode ser a líquido, que a gente conhece popularmente como water cooling, ou vamos botar assim que a sólido, né? Porque as duas usam ar. Só que aqui o ar refrigera o sólido, que é uma haste metálica, e aqui o ar refrigera o líquido, que é o que vai trazer o calor. Vamos falar desse aqui primeiro, que é o mais comum, o mais tradicional. Aqui a gente tem uma superfície metálica, normalmente cobre o alumínio, que fica em contato com o processador. Então essa base aqui fica em contato com o processador e vai extrair o calor do processador. Conforme o processador aquece, essa base extrai o calor do processador e transfere esse calor para essas hastes aqui, ó, que estão subindo aqui, ó, do lado de cá e do lado de cá. Entendeu? Transfere esse calor para essas hastes. Conforme esse calor vai subindo a haste, olha, repara bem que aqui por trás do ventilador tem várias aletas, como se fosse um radiador de carro, várias aletas nesse sentido. Então, conforme esse calor vai subindo, essas aletas vão extraindo o calor dessas hastes que estão na vertical. Então, elas vão aquecendo e o ventilador força o ar a passar por elas para resfriar. Então, o ventilador resfria essas aletas, as aletas vão resfriar a haste vai resfriar a base vai resfriar o processador, e assim fica essa troca de calor constante. Já aqui no water cooler, na dissipação por água, essa base aqui vai ficar em contato com o processador e vai extrair o calor do processador. Só que esse calor extraído ele vai ser passado para o líquido, que vai vir por aqui quente. Ó. Então o líquido vem quente por aqui e entra no radiador. Esse líquido, quando entra no radiador, ele vai circular aqui dentro,
Enquanto ele circula, o ventilador força o ar a passar e resfria ele. Depois que ele traz resfriado, quando ele acaba o percurso dele, ele sai por aqui, ó, por essa outra mangueira e volta pela outra mangueira para cá. Então ele volta resfriado, entra aqui, aquece e vem quente, e assim ele vai mantendo o ciclo para resfriar o processador. Aí você vai perguntar, professor, qual é o mais eficiente? Depende. Depende da marca, do modelo. Isso vai automaticamente implicar em quanto de dinheiro que você tem para gastar. Esse aqui costuma ficar mais bonito, mais legal, chama mais atenção porque não é tão comum ver um water cooler instalado. Mas esse aqui, um bom cooler convencional, vamos botar assim, ele vai fazer um ótimo serviço de resfriamento do seu processador. Tá? Então isso aqui também vai influenciar o espaço que você tem. Então dependendo do espaço que você tem, um desse aqui, bom, top, é muito grande e vai ocupar muito espaço e não cabe no seu gabinete, por exemplo. Aí você vai ter que optar por um desse, que vai te oferecer um bom resfriamento e vai ocupar menos espaço no gabinete. Então isso também influencia você pensar no projeto como um todo, no espaço que você tem, no dinheiro que você tem. Falando agora de memória RAM. Memória RAM armazena os dados que o processador está trabalhando como se fosse a mesa de trabalho do processador. É extremamente rápida para leitura e escrita se comparada a discos rígidos. As informações armazenadas se perdem caso, aqui é um O, que não é um A, aqui é caso. As informações armazenadas se perdem caso a RAM perca a alimentação. As gerações definem a arquitetura de construção e impactam na velocidade de funcionamento. Então, a memória RAM armazena os dados que o processador está trabalhando, como se fosse a mesa de trabalho. Imagine um trabalhador que faz trabalhos manuais e ele está fazendo 10 encomendas ao mesmo tempo. Então ele vem, pega o material, coloca tudo na mesa. Então ele pega o primeiro encomenda, começa a fazer o trabalho manual, para, bota na mesa, pega o segundo, começa a fazer alguma coisa, para, bota na mesa, pega o terceiro, começa a fazer alguma coisa, e assim ele vai mexendo um pouquinho em cada trabalho até ele concluir todos eles. Repare que a todo momento ele coloca um na mesa e pega outro. É exatamente assim que o processador faz. O processador não consegue processar muitos dados de um programa ao mesmo tempo. Então ele precisa ir pegando pedacinhos de cada programa para poder trabalhar. Então, além dele pegar um programa em pedaços, ele pega pedaços de vários programas para poder trabalhar. Então ele precisa desse auxílio da RAM porque ele fica em constante comunicação com a RAM. Como eu mostrei para vocês lá no começo, quando a gente falou sobre o funcionamento do computador. O processador está em constante contato com a RAM porque ele precisa ficar constantemente pegando esses pedaços do programa para processar e devolvendo outros pedaços na memória RAM. Ela é rápida para leitura escrita se comparado com o disco rígido, exatamente porque ela precisa lidar direto com o processador. O processador é o dispositivo mais rápido do computador. E a memória RAM, tendo essa proximidade com o processador, ela precisa ser rápida para tentar alcançar o processador. Ela não tem a mesma velocidade do processador, mas ela tenta chegar perto. As informações armazenadas se perdem caso a RAM perca a alimentação, porque as memórias RAM elas são voláteis. O que quer dizer que elas serem voláteis? Quer dizer que sempre que você tira a alimentação elétrica, todos os dados armazenados nela se perdem. É por isso que quando você está jogando e acaba a luz, tudo que você fez depois do último save que você fez, depois do último salvamento que você fez, é perdido. Porque quando você faz um salvamento, você pega uma cópia do que está na memória RAM e guarda na memória secundária, no disco rígido, no SSD. Entendeu? E isso é um processo de salvar algo no computador. E a mesma coisa se você está editando texto, você está escrevendo texto, de repente acaba a luz, ou alguém chuta a tomada. Então tudo que você fez sem salvar, você normalmente perde, porque estava na memória RAM, a memória RAM foi desalimentada, foi tudo embora.
As gerações definem a arquitetura de construção e impactam na velocidade de funcionamento. Então, como eu falei, questão de arquitetura de construção, não só a aparência dela, que eu já mostrei para vocês que ela muda um pouco a aparência, mas também a tecnologia utilizada. Então, quando a gente olha aqui mais para frente, que eu mostro aqui para vocês os tamanhos de armazenamento de memória RAM. Então, a memória RAM DDR1, por exemplo, o máximo que ela chegava era 2 GB. Hoje, a memória DDR4 alcança até 32 GB por pente, por cartucho, tá? E a DDR5, cada cartucho pode chegar a 128 GB. Olha as diferenças, porque é uma questão de arquitetura. Essa questão de arquitetura também vai influenciar na velocidade de leitura escrita, que também é medido em Hertz. Então, quanto maior a geração, maior a capacidade de leitura escrita. No geral, ela vai sempre sendo dobrada, tá? Da DDR1 para DDR2, dobra. Da 2 para 3, a 3 é o dobro da 2. Da 3 para 4, a 4 é o dobro da 3. Da 4 para 5, a 5 é o dobro da 4. Então, você tem um ganho significativo de velocidade aqui. E aqui é o que eu já tinha comentado com vocês lá, quando a gente falou na placa-mãe, né, que embora as memórias RAM sejam parecidas, cada geração tem um encaixe único na placa-mãe. Então, nunca tente encaixar uma memória RAM de geração diferente da placa-mãe. A placa-mãe tem sempre escrito lá nela qual é o modelo que ela aceita, se é DDR1, 2, 3, 4, 5. E na DDR, lá na plaquinha DDR, também vem escrito qual é o modelo dela, se é 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E por fim, aqui falando de memória RAM, é sempre múltiplo de 2. Então, se você olhar, é sempre uma multiplicação de 2. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. E essa multiplicação é o comum, é um padrão da indústria. Tá? Falando das memórias secundárias. Memórias secundárias, nós temos os HDs e os SSDs. Eles armazenam dados permanentemente. As informações não se perdem quando o HD é desalimentado. Então, as memórias secundárias, tanto HD quanto SSD, sempre que você tira a alimentação elétrica, eles continuam com os dados são mantidos. Você pode, inclusive, tirar eles do computador, levar para outro computador e os dados vão estar lá dentro. Ok? São mais lentos que a memória RAM. Por eles serem mais lentos, a técnica de construção deles é um pouco inferior da memória RAM e o material utilizado na construção deles também é inferior à memória RAM. Logo, eles são mais baratos que a memória RAM. Então, eles são mais lentos, porém são mais baratos. Então, eles possuem grande capacidade de armazenamento, podendo passar de 4 TB. O que isso quer dizer? O mesmo valor monetário, dinheiro, que eu compro 8 GB de memória RAM DDR4, eu compro de 500 a 1 tera, 500 GB a 1 tera, que equivale a mais ou menos 1000 GB, de armazenamento de SSD, por exemplo. Olha que diferença absurda. O valor que eu pago pela capacidade de armazenamento que eu tenho. Porque a tecnologia da memória RAM é muito mais cara que a tecnologia dos HDs e dos SSDs. Tá? Então, eles podem passar de 4 TB. Normalmente, no usuário comum, precisa de 1 a 2 TB, é mais do que o suficiente. E aqui, pessoal, a gente tem um esquema de conversão de medidas de armazenamento. Então, a gente escuta falar sobre bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. E o que são isso? Isso são grandezas. Você já deve ter estudado quando a gente fala, por exemplo, das capacidades dos componentes eletrônicos, né? De quantos ohms tem um resistor, por exemplo. Se é ohm, se é quilo-ohm. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de tensão, você pode ouvir falar talvez de tensão, vocês, indústria,
que recebe 1 kV, ou também potência. Potência também é comum falar 1 kW, 1 megawatt. Então, esse quilo, esse mega e esse giga que a gente fala aqui é similar. Por que similar? Porque tem esta pequena diferença. Quando a gente está falando de grandeza elétrica, a multiplicação é por 1000. Quando a gente está falando de dados, a multiplicação é por 1024. Tá? Tem essa pequena diferença que vai dar esse monte de número quebrado aqui. Ó. Ok? E aqui, pessoal, para fazer uma conversão, o que é uma conversão? Eu tenho, por exemplo, 4.1 gigabytes. Eu quero saber quantos kilobytes tem aí. Quantos kilobytes tem em 4.1 GB? Então, 4.1 GB equivale a quantos kilobytes? Para fazer esse tipo de conta, o que a gente faz? Se eu quero ir de giga para quilo, se eu vou para cima, eu vou multiplicar. Então, eu multiplico primeiro aqui, para achar o valor em mega. Então, eu multiplico por 1024. E aí eu acho o valor em mega. Certo? Depois que eu acho o valor em mega, eu multiplico novamente por 1024. E aí eu acho o valor em quilo. Tá? Então, para eu achar esse valor aqui, qual é a conta que eu tenho que fazer? Eu faço 4.1 vezes 1024 vezes 1024. E com essa conta aí, eu vou achar esse valor. Aí eu vou saber quantos kilobytes equivalem a 4.1 GB. Ou 4.1 GB equivale a quantos kilobytes. Certo? Ficou claro? E se for o contrário, professor? Se eu tiver um valor em kilobyte e quiser achar a equivalência em gigabyte? Se quando eu estou subindo eu multiplico, quando eu estou descendo eu vou dividir. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer de novo. Então agora a gente vai trocar. Agora ao invés de ser giga, eu vou partir de quilo para giga. Então agora é o contrário. Tá? E esse aqui, deixa eu apagar esse aqui. Esse aqui a gente apaga. Pronto. Agora é o contrário. Agora é de quilo para giga. Então quando eu vou no sentido contrário, eu faço daqui para cá primeiro. Eu vou dividir. Tá? Deixa eu botar até um pouquinho mais aqui. Só vai dar um número muito pequenininho. Ao invés de 4.1 kg, vou botar 5432, 5.432 kilobytes para giga. Então eu quero saber 5.432 kilobytes equivale a quantos gigas. Então primeiro eu divido esse valor. Eu vou dividir ele por 1024. Vou achar um valor. Esse valor que eu achar, eu divido novamente por 1024. Certo? Então, fazendo essas duas divisões, eu consigo transformar. Na primeira divisão, eu acho o valor em megabyte, transformo de quilo para mega. Na segunda, eu acho de mega para giga. Viu? Muito simples, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer as conversões. Essas conversões eu posso fazer até lá embaixo. Então, quando você escutar falar sobre kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, então você já sabe como fazer as conversões. Petabyte, exabyte, zettabyte e ottabyte
já são menos comuns de se ver, já é coisa mais de grandes servidores, grandes centros de dados, já é mais caso de falar de tráfego de internet mundial, entendeu? Olha a quantidade de bits que um yottabyte representa. Eu não sei nem falar esse número gigantesco aqui. Muita coisa, né? Falando agora das nossas memórias secundárias. Então, memórias secundárias, falando ainda no caso, né? Temos as diferenças do disco rígido para os SSDs. Então, o disco rígido, o HD, ele é mecânico, com disco giratório e braços de leitura. Ele é mais lento e ele falha aos poucos antes de parar. Já o disco de estado sólido, o SSD, ele é eletrônico com chip de armazenamento de dados. Ele é mais rápido, só que ele para de funcionar repentinamente. Então esse carinha aqui, ele é mecânico, ele tem motor, ele tem movimento interno, ele é mais lento até por conta de depender desses movimentos internos dele, e ele vai falhar aos poucos, ele vai te avisando que ele vai morrer. Ele começa a fazer barulho, ele começa a apresentar lentidão, ele vai te dando sinais de que ele vai morrer a qualquer momento. Já o SSD não. O SSD é eletrônico, com chip de armazenamento, então tudo que passa dentro dele é apenas eletricidade, não tem nada fazendo movimento dentro dele. Isso torna ele, essa tecnologia torna ele bem mais rápido que o HD, porém ele para de funcionar repentinamente. Um belo dia ele vai parar de funcionar e você não vai nem entender por quê. Por isso que algumas grandes empresas é comum ter um SSD como disco principal para inicializar o Windows e um HD para guardar os arquivos que não se quer perder. Porque sempre que o HD tiver perto da porra do problema, ele vai começar a avisar, vai começar a apresentar sinais. Você compra um outro HD, faz o backup, passa para um novo HD e resolve o problema. Bom, professor, eu sou obrigado a ter dois armazenamentos secundários, memórias secundárias no meu computador? Não. Você pode comprar só o SSD bom, com uma boa capacidade, 512, 1 GB, 2 GB, e assinar, por exemplo, um plano de armazenamento na nuvem. O Google Drive, por exemplo, você tem 100 GB por R$ 9,00. Bom, 100 GB é pouco. Se for para guardar só o que é extremamente importante, não é pouco. Poucas pessoas vão ter mais de 100 GB de coisas extremamente importantes. Estou falando de extremamente importante, tipo foto dos filhos, contratos de serviços da empresa, coisas extremamente importantes. Tá? E aqui nós temos as diferenças. Ó. Aqui é o eixo principal ligado ao motor que vai girar esses discos. São vários discos sobrepostos. Se olhar aqui do ladinho, ó, você consegue ver os discos que estão abaixo. E essas hastes aqui, elas estão entre os discos. Quando esse cara faz um movimento lateral, quando ele faz esse movimento aqui, ó, para cá ou para cá, ele chega à ponta de leitura mais perto e chega à ponta de leitura mais longe. Só que vai todos os braços ao mesmo tempo em todos os discos. Tá? Já aqui a gente tem a primeira evolução, que é um SSD padrão, um SSD standard, vamos botar assim, que é um SSD que ele tem o formato de um HD de notebook. Ele é compatível com qualquer notebook, esse SSD. E é até um upgrade interessante você fazer. Você tem um notebook antigo, às vezes ele está muito lento porque está funcionando com HD ainda. Você troca, coloca um SSD no lugar e você consegue dar uma sobrevida no seu notebook. E existem adaptadores para você conseguir prender esse cara também no computador, no PC. Ele não precisa ficar solto dentro do gabinete, não. Existe adaptador para conseguir prender ele lá. Já aqui nós temos o M2, que é a evolução do SSD padrão. Então o M2 ele já não usa cabo, ele vai direto na placa-mãe. Tá? Aqui é onde a gente conecta os cabos ó, do nosso padrão. Aqui é onde a gente conecta os cabos de alimentação de dados do HD. É o mesmo padrão, aqui é um HD SATA, aqui também é um SSD SATA, então é o mesmo padrão de conexão. Tá? Para conectar a alimentação e o cabo de transferência de dados do SATA. Já o M2 não, o M2 ele vai direto na placa-mãe
e recebe tanto alimentação quanto troca dados por essas conexões aqui direto na placa-mãe, sem cabo. Ok? E aqui um detalhamento melhor de como funciona o HD mecânico. Aqui os discos, ó, nesse caso aqui para exibição tem 3 discos, os 3 pesos no eixo, são discos magnéticos e a cabeça de leitura são cabeças de leitura magnética. Então tanto grava quanto lê de forma magnética nesses discos. E ela vai se mexendo, repare que estão todas presas na mesma torre, no mesmo eixo, então mexem todas ao mesmo tempo, mais para a ponta e mais para perto. E aí o processador que vai coordenar em qual disco ele quer a informação. Eu quero a informação que está aqui. Então todos os braços vão se mover ao mesmo tempo, mas ele vai aproveitar apenas a informação que ele catar dessa linha aqui. Certo? E a nossa última matéria de hoje, para a gente fechar a nossa aula, placa de vídeo. A placa de vídeo possui processador e memória dedicado ao processamento de vídeo. Ao exercer essa função, ela tira essa carga do processador principal. Então, quando você quer executar, já falei lá atrás, né, uma animação 3D, um jogo 3D, ou um vídeo de altíssima resolução 4K, 8K, às vezes o seu processador não tem capacidade de lidar com esse vídeo. Os cálculos necessários para que a exibição desse vídeo seja boa, seja top, seja bem bonita. Tá? Então, uma placa de vídeo, você vai ter o processador e a memória RAM próprios para processar essa imagem. Então você vai tirar essa carga do processador. O processador ele é um generalista, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. E você vai atribuir essa carga de trabalho à placa de vídeo, que tem um processador e uma memória RAM dedicados, especialistas em processar vídeo. Então, por isso, a placa de vídeo é essencial para executar programas que trabalham com imagens e vídeos em alta definição, tanto 4K quanto 8K. Também é essencial para executar programas que trabalham imagens, vídeos, jogos e animações 3D. Então, se você faz edição de vídeo, edição de imagem de alta definição, altíssima definição, 4K, 8K, uma placa de vídeo vai te ajudar muito. E para rodar jogos e trabalhar com animações 3D e programas de edição 3D, também a placa de vídeo vai ajudar muito, vai acelerar muito as exibições. E existem duas grandes empresas no mercado, a NVIDIA e a Radeon. Então reparem que eles têm novamente a AMD disputando o mercado com o mais gigante, que é a NVIDIA. Aí alguém pode estar se perguntando, professor, eu ouvi falar que se usa placa de vídeo para minerar Bitcoin ou para inteligência artificial. Então, é porque esse processador e essa memória especialista em vídeo, alguns cientistas, alguns pesquisadores descobriram que esse processador ele é muito bom também para minerar e para processamento de IA. Por quê? Porque a especialidade desse processador e dessa memória, que torna eles tão bom para processar vídeo, é fazer cálculos. Enquanto o processador do computador, a CPU, ela é especialista em cálculos e em lógica. Entendeu? Então ela é especialista nas duas coisas. Já o processador da placa de vídeo é especialista apenas em cálculos. A grosso modo é isso. E daí vem a facilidade dele de processar na blockchain para você minerar moeda digital. Não só Bitcoin, qualquer moeda digital. Você minera mais rápido com placa de vídeo, usando o processador da placa de vídeo. E a mesma coisa se aplica à inteligência artificial. Você processa a inteligência artificial melhor com esse processador. Tanto que os processadores de computador mais modernos, mais recentes, tanto da Intel quanto da AMD, e até da Qualcomm, aquela para mobile, eles estão vindo com um dos núcleos, pelo menos um dos núcleos, voltados para IA. Ou seja, é um núcleo especialista apenas em cálculo. Ele não tem especialização em lógica, apenas em cálculo, para poder dar um impulso no processamento de IA na máquina.
Olha que interessante. Legal, né? E aqui nós temos as imagens das placas de vídeo. Duas placas de vídeos aqui interessantes. Primeiro, uma placa de vídeo bem velhinha, baratinha, mas que já vai te dar uma visão melhor das mudanças que uma placa de vídeo traz, do melhoramento de gráfico, do melhoramento de processamento de imagens que uma placa de vídeo traz, mesmo sendo uma baratinha, você está na casa de, sei lá, vou chutar aí, uns 300, 400 reais. E aqui a gente tem uma top de linha, mesmo que seja um pouco mais velha, ainda é uma top de linha, que é uma da série RTX, da GeForce. Ela, repara que ela é grande, ó, ela não cabe em qualquer gabinete, tem gabinete que ela não cabe, então tem que tomar cuidado com isso. Ela ocupa duas baias, então é uma placa maravilhosa, mas extremamente cara também, certo? Bom, pessoal, a nossa aula acaba por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido aí a aula. A nossa próxima aula a gente vai continuar falando de hardware. A gente tende a acabar o assunto hardware na próxima aula, para depois a gente falar só de software. Tá? Então fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e até a próxima.